E aí, meu samurai, Shuris aqui. Seguinte, estamos em clima de Halloween, então nada melhor que jogar alguns games de terror para entrar no clima, não é mesmo? Então por isso hoje eles tragam um top 10 com jogos de suspense e terror para você borrar as calças jogando. Lembrando, tá gente, que os critérios usados para escolher os jogos apresentados aqui são de gosto pessoal meu, então se você tiver algum jogo para recomendar, se sinta à vontade para deixar nos comentários. E então, bora pro vídeo. Em 10º lugar, Silent Hill. Gente, o Silent Hill do Play 1. Silent Hill, lançado para o PlayStation 1 em 1999, é um título icônico que definiu o gênero de jogos de terror e sobrevivência. Ele foi desenvolvido pela Konami e é o primeiro jogo da série Silent Hill. O jogo começa com o protagonista Harry Mason em busca da sua filha adotiva, Cheryl, que desapareceu misteriosamente na cidade de Silent Hill após um acidente de carro. Conforme ele explora a cidade, Harry descobre que Silent Hill está envolta em uma densa névoa e envolta em pesadelos sobrenaturais. A cidade parece mudar constantemente e seus habitantes são estranhos e hostis. Harry deve enfrentar criaturas grotescas e descobrir os segredos sombrios que cercam Silent Hill e o desaparecimento de sua filha. Agora, duas curiosidades da hora. A primeira é que Silent Hill foi um dos primeiros games feitos em mundo aberto, na época do PlayStation 1, gente. O PlayStation 1 não tinha capacidade de renderizar muita coisa lá na tela ao mesmo tempo. Então, a forma que encontraram de lidar com esse problema de renderização foi esconder as falhas do cenário com a névoa. E agora a segunda curiosidade da hora é que esse primeiro game tem um filme muito bom. Querem que eu faça um vídeo sobre o filme? Comenta aí, Shuris, faz um vídeo sobre o filme do Silent Hill. Em 9º lugar, Resident Evil 3 Nemesis. Resident Evil 3 Nemesis é um jogo de survival horror desenvolvido e publicado pela Capcom, lançado originalmente para o PlayStation 1 em 99. Ele é o terceiro título principal da série Resident Evil, uma sequência direta de Resident Evil 2. O jogo se passa na fictícia cidade de Raccoon City, que está no auge de uma terrível epidemia zumbi causada pelo T-Vírus, um vírus mortal criado pela corporação farmacêutica chamada Umbrella. Os jogadores assumem o controle de Jill Valentine, uma das protagonistas do primeiro game Resident Evil, enquanto ela tenta escapar da cidade infestada de mortos-vivos. Durante sua jornada, ela deve enfrentar uma ameaça conhecida como Nemesis, uma criatura mutante designada para caçá-la e eliminar todos os membros das Stores. E gente, preciso ressaltar o quanto tinha medo do Nemesis quando era criança. A parte que ele pula da janela na delegacia, pelo amor de Deus, eu quase me borrei nas calças na primeira vez que vi essa cena. E posteriormente Resident Evil 3 Nemesis, com o sucesso do remake de Resident Evil 2, também ganhou um remake, que pra mim, repito, pra mim, é um bom jogo, uma boa reimaginação, porém passa longe de ser um bom remake. Em 8º lugar, The Callisto Protocol. The Callisto Protocol é um jogo eletrônico de survival horror desenvolvido pela Striking Distance Studios e publicado pela Krafton. Ele foi lançado em 2 de dezembro de 2022 para Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S. Ele se passa em 2320 numa colônia prisional chamada Black Iron, operada pela United Juniper Company, e localizada em Callisto, um satélite de Júpiter. O jogador assume o papel de um prisioneiro chamado Jacob Lee, mantido em Black Iron, que se encontra no meio de uma invasão alienígena. O combate desse jogo é incrível, os gráficos são lindos, a história é boa, e mesmo quase me borrando nas calças jogando esse jogo, a hora voa quando eu estou jogando. E em breve, gente, pretendo trazer um vídeo sobre o game, isso se vocês quiserem. Se vocês querem, comentem aí embaixo. Ei, Shuris, faz um vídeo sobre The Callisto Protocol. Em 7º lugar, The Dark Pictures Anthology, Man of Medan. Man of Medan é o primeiro jogo da série The Dark Pictures Anthology, desenvolvido pela Supermassive Games e publicado pela Bandai Namco Entertainment. Ele foi lançado em 2019. A história de Man of Medan começa quando um grupo de jovens decide fazer um mergulho em busca de um navio naufragado da Segunda Guerra Mundial no Oceano Pacífico. No entanto, uma tempestade terrível os deixa presos a bordo de um navio fantasma abandonado, o SS Orang Medan, que esconde segredos sombrios. Os jogadores assumem o controle de vários personagens e tomam decisões que influenciam o curso da história, o destino dos protagonistas. As escolhas morais desempenham um papel fundamental e o jogo oferece múltiplos finais possíveis, dependendo das ações dos jogadores.
Em sexto lugar, The Dark Pictures Anthology Little Hope, inclusive tem vídeo no canal sobre esse game. The Dark Pictures Anthology Little Hope é um jogo de terror e narrativa interativa desenvolvido também pela Supermassive Games e também publicado pela Bandai Namco Entertainment. O jogo foi lançado em 2020 como parte da série The Dark Pictures Anthology, que apresenta histórias autônomas e aterrorizantes em cada título, semelhante a American Horror Story. A história de Little Hope começa quando um grupo de 4 estranhos, Angela, Andrew, John e Taylor, ficam presos na cidade de Little Hope após um acidente de ônibus. A cidade parece estar presa no tempo, com raízes em eventos sombrios ocorridos durante o julgamento das bruxas de Salem, no século XVI. Gente, eu acho que é século XVII, né? Assim que se fala. Conforme o grupo explora Little Hope, eles descobrem que estão sendo assombrados por visões terríveis e espíritos vingativos que parecem estar conectados ao passado sinistro da cidade. E assim como em Man of Medan, o jogador assume o controle de vários personagens ao longo da história, tomando decisões que afetam o destino de cada um deles. O jogo incentiva escolhas morais difíceis e oferece múltiplos finais possíveis, dependendo das decisões tomadas. A atmosfera é intensamente sombria e assustadora, lembrando um pouco o primeiro Silent Hill, com elementos de suspense e horror psicológico em todo o enredo. Em quinto lugar, Alan Wake, que também tem vídeo no canal. Alan Wake é um jogo de ação e suspense psicológico desenvolvido pela Remedy Entertainment e foi lançado em 2010, que posteriormente deu uma remasterização e agora em outubro uma sequência direta chamada Alan Wake 2. A trama gira em torno de Alan Wake, um escritor de romance e de suspense que sofre de bloqueio criativo e viaja com sua esposa Alice para a pacata cidade fictícia de Bright Falls, em busca de inspiração. No entanto, a viagem de Alan e Alice rapidamente se transforma em um pesadelo quando Alice desaparece misteriosamente e Alan se vê preso em um mundo onde a linha entre realidade e ficção está borrado. Alan acorda uma semana depois, sem memória do que aconteceu, mas ele começa a descobrir que suas próprias palavras escritas em seu último romance estão ganhando vida e influenciando eventos sombrios em Bright Falls. O jogo se desenrola como um thriller de ação e suspense em terceira pessoa, onde Alan deve enfrentar as criaturas das trevas conhecidas como The Taken, usando uma lanterna e armas de fogo para enfraquecê-los antes de eliminá-los. A luz desempenha um papel fundamental no jogo, e os jogadores devem gerenciar sua fonte de luz para sobreviver aos encontros com os inimigos. Em quarto lugar, Fatal Frame. Fatal Frame é um jogo de terror de sobrevivência desenvolvida pela Tecmo, agora com a Tecmo, e lançado originalmente em 2001 no Japão sob o título Project Zero. O jogo também é conhecido como Fatal Frame em algumas regiões, inclusive aqui no Brasil, nos Estados Unidos, enfim. A história do jogo gira em torno de Miku Hinazaki, uma jovem que viaja até uma mansão abandonada em busca de seu irmão desaparecido, Mafuyu. A mansão é conhecida por ser assombrada e é um lugar infame entre os locais, com lenda de espíritos vingativos que assombram o local. Inclusive, curiosidade da hora, essa mansão existe. Miku logo descobre que a mansão é de fato amaldiçoada e ela deve enfrentar os espíritos hostis que residem ali utilizando apenas uma câmera. E aí outra curiosidade não importante, pessoal, minha, é que eu lembro que uma vez eu estava jogando esse jogo quando era um jovem mancebo, e aí a minha mãe estava ao meu lado mexendo no computador e paquerando no bate-papo da UOL. O que as pessoas faziam no bate-papo da UOL em plenos anos 2000, eu é que não vou te contar. Aí do nada apareceu um fantasma bem na minha cara. Eu gritei porque me assustei com um fantasma, minha mãe gritou porque se assustou comigo e me xingou muito. Aí logo em seguida a gente riu. Fim da curiosidade não tão importante. Em terceiro lugar, Outlast. Esse jogo não poderia faltar em uma lista de jogos de terror, não é mesmo? Outlast é um jogo de terror psicológico em primeira pessoa, desenvolvido pela Red Barrels e lançado em 2013. A trama gira em torno do jornalista investigativo Miles Upshur, acho que é assim que se fala, que decide explorar o infame manicômio de Mount Massive Asylum, depois de receber uma dica anônima sobre atividades suspeitas ocorrendo no local. Uma curiosidade da hora é que você descobre quem mandou essa dica aí se você jogar a DLC, tá? O jogo se passa em um ambiente escuro e claustrofóbico, repleto de corredores sombrios, salas macabras e personagens assustadores. Miles não possui armas para se defender, já que ele é um fotógrafo, e seu único recurso é sua câmera de vídeo com visão noturna, que permite ver em locais obscuros.
Em segundo lugar, Resident Evil 4 Remake, que também tem vídeo no canal. Um dos remakes mais aguardados, não só da minha vida, mas acredito que da vida de muitos outros gamers também. Quando foi anunciado, muita gente ficou com a pulga atrás da orelha, pois era acreditado que Resident Evil 4 ainda era muito recente e não era necessário um remake. Porém, todo mundo ficou de queixo caído quando o game lançou. Gráficos lindos, uma Ashley Ghost, digo, muito simpática, jogabilidade aprimorada, lore mais rica do jogo, etc, etc. Fizeram com que Resident Evil 4 fosse um dos melhores jogos lançados de 2023 e por isso está no meu top 10 jogos de terror para jogar no Halloween. E em primeiro lugar, Resident Evil 2 Remake. Gente, o que a Capcom fez com esse jogo não tá escrito nas estrelas. Resident Evil 2, chamado no Japão de Biohazard Resident Evil 2, é um game de survival horror desenvolvido e publicado pela Capcom, sendo o remake do jogo original de 98. Ele foi lançado em janeiro de 2019 para Windows, PlayStation 4, Xbox One e em junho de 2022 para Amazon Luna, PlayStation 5, Xbox Series X e S. Uma versão em nuvem para o Nintendo Switch em novembro de 2022. Aí, ao contrário do original, que usa controles angulares de câmera fixa, essa recriação apresenta uma jogabilidade de tiro em terceira pessoa, semelhante a Resident Evil 4 e sucessores. A história se passa na fictícia Raccoon City também, em setembro de 98, onde a corporação Umbrella causa um surto de um vírus conhecido como G-Vírus na cidade e transforma toda a cidade em zumbis. O jogador pode escolher entre Leon S. Kennedy, um policial novato da polícia de Raccoon City, que chega para o seu primeiro dia, mas se depara com um surto, ou com Claire Redfield, uma universitária que vai até a cidade atrás do seu irmão, Chris Redfield, um dos protagonistas do primeiro game. E aí acho que nem tenho muito o que explicar do porquê Resident Evil 2 Remake ocupar o primeiro lugar, né pessoal? O game foi um divisor de águas e um professor de como se fazer um bom remake. Ele foi um sucesso de críticas e vendas, e ao mesmo tempo que inovou e agregou muita coisa nova na história de Resident Evil 2, também conseguiu manter a essência do game original. Então gente, esse é meu top 10 jogos de terror para jogar no Halloween. E você, concorda com os jogos apresentados aqui? Discorda? Tem algum jogo que queira comentar também? Deixa aí nos comentários. Se você não se inscreveu, já se inscreva no meu canal, deixa um like, compartilha com os amigos, ajuda muito a divulgar, beleza? Então é isso, obrigado por quem assistiu, tamo junto e até a próxima.